Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a mais um programa Previdência nas Artes Entrevista, um programa de iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, desenvolveu no ano de 2021 este livro, Previdência nas Artes. Dilemas da Seguridade Social refletidos em produções artísticas. E a partir dessa iniciativa, desenvolvemos este programa de entrevistas com os autores que participaram desta obra, onde vamos conversar sobre o tema exposto, sobre a manifestação artística utilizada como argumento para o texto e um pouquinho sobre a vida do participante dessa obra, para que possamos nos conhecer um pouquinho mais. E aqui comigo, participando deste programa, está o querido Alexandre Triques. Alexandre, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Olha aí que maravilha, que maravilha. Olá, Fábio, é um prazer estar contigo aqui de volta nesse nosso projeto aqui do IBDP, trabalhando, articulando, cavocando, buscando os articulistas das obras que a gente vem trazendo ao público previdenciário sobre arte e previdência. Eu quero te dizer que eu tenho a minha aqui comigo também, nessa primeira edição, que tem sido o nosso foco, nessa primeira jornada de entrevistas, e muito contente que hoje vamos receber aqui uma colega, uma advogada, uma professora de direito previdenciário, muito especial, muito querida por todos, que é a professora Juliane Penteado Santana, que foi articulista na obra e escreveu o artigo Marvin, uma análise previdenciária acerca da educação seletiva e a dificuldade de acesso ao sistema previdenciário no Brasil. Olá, Juliane, seja bem-vinda. Olá. Foi muito bom estar aqui com vocês, Alexandre, Fábio, e a todos e todas que estão nos assistindo. Estou muito feliz de participar desse programa e fiquei muito feliz de participar desse projeto Previdência Artes. Eu também estou aqui com a minha obra, né, do primeiro volume. Esse artigo que eu escrevi, ele trouxe para mim uma revisitação da minha essência e dos motivos pelos quais eu resolvi ser uma advogada previdenciarista. A gente já vai falar sobre isso, mas apresentando aqui, dando as boas-vindas, um beijo e um abraço para todos que estão assistindo. Já para começar, nos deixa te conhecer um pouquinho mais. O Alexandre já te apresentou como advogada. Conta para a gente de onde você é. Você está falando conosco de onde você vem, um pouquinho da tua história. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na região centro-oeste. Campo Grande é uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes. Sou nascida aqui. Ainda quando era Mato Grosso, então na minha certidão de nascimento ainda estava o estado de Mato Grosso, e um ano depois foi feita a divisão do estado. Esse artigo, ele revela muito quem sou eu. E eu vou falar por quê. Está ligado aos fatos históricos do que nós vivenciamos no Brasil e a minha escolha pela advocacia previdenciária. Lá em 1986, mais ou menos, acho que foi mais ou menos por aí, eu via muito na TV aquelas filas do INAMPS, lembram? Antes da Constituição Federal. E uma vez eu assisti uma reportagem que tinha uma mulher que desmaiou na frente de um hospital público e que não teve atendimento. E eu me lembro muito bem desta reportagem, como se fosse hoje. E o jornalista falava que ela não pôde ser atendida e que nenhum médico a socorreu porque ela não era uma pessoa com carteira assinada. Né? E por quê? Porque o INAMPS, na época, para quem não sabe, para os jovens, né, nós tivemos isso no Brasil. Antes da Constituição Federal, nós não tínhamos SUS, da 88, né? Nós não tínhamos o SUS. Então, o SUS ele veio trazer essa saúde de maneira realmente integral, de maneira diversa para todas as pessoas, porque antes nós tínhamos uma limitação, só quem tinha lá carteira assinada, algumas situações que poderiam fazer uso da saúde pública. E aí aquilo me impactou de uma maneira que já na minha, muito jovem, eu falei assim, eu vou ser médica.
eu vou ser médica, porque se eu fosse médica, eu jamais teria deixado uma pessoa, né? Aquela coisa da juventude. Imagina que eu ia deixar alguém morrer na frente, e eu não fazer nada. Vou ser médica. E aí a minha vida foi correndo. Entrei, já estava no ensino médio. De repente, um professor de história, o nome dele é Clacir, ele é advogado hoje, inclusive. E ele estava falando sobre o artigo 5º, isso deve ter sido em 1992, combinando com o movimento estudantil do Fora Collor, do impeachment do Collor. Então, estava tudo aquilo acontecendo. Impeachment do Collor, eu, cara pintada, nas ruas. Eu me lembro muito bem desse dia que eu fui para 14 de julho e andar na Afonso Pena, que é uma das ruas do centro da cidade, aqui em Campo Grande. Não teve aula, nós fomos todos para lá. E aí eu fui para as caras pintadas e o professor falando do artigo 5º da Constituição. Quando eu ouvi aquilo impactou em mim. Falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Concomitantemente, teve uma reportagem no colégio latino-americano para perguntar para os alunos o que você quer fazer, vai ter vestibular, você vai fazer vestibular, o que você vai fazer? Eu não tinha decidido ainda se o que eu queria fazer direito, eu não sabia muito bem. Eu falava, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí veio, o repórter perguntou o que você quer, eu tinha acabado de assistir a aula, eu falei, eu quero fazer direito, quero ser advogado. E foi assim. E foi engraçado que depois eu entrei na faculdade, eu também não sabia o que eu ia fazer previdenciário. Eu entrei, né? Eu sabia que eu queria alguma coisa que me desse liberdade. Então, eu nunca gostei das carreiras jurídicas ligadas a serviço público. Eu queria algo que me desse liberdade. Nos últimos 4º e 5º anos de faculdade, eu fiz estágio na Procuradoria do INSS. E aí, quando eu estava lá, eu falava assim, eu não gosto de fazer a parte do INSS, né? Apesar de eu ser estagiária, a gente não fazia muita coisa, muita peça, mas eu li aquilo, falei assim, não bate, né? Não bate. Naquela época, 1997, 98 mais ou menos, que eu formei em 98, foi quando teve a emenda 20 de 98. Então, eu me formei, eu fui para a vida profissional em 99, peguei minha carteirinha da OAB, fiz o exame da ordem, era a segunda turma que fez aqui. E aí eu comecei a ter alguns clientes, mas eu não tinha estudado previdenciário na faculdade, não tinha essa matéria, eu tinha o conhecimento daquilo que eu aprendi lá no estágio, assim, bem superficial, e aquilo começou a aparecer. E aí eu fui convidada para o interior, que chama Rio Verde, de Mato Grosso, uns 300, 400 quilômetros de Campo Grande, para dar aula lá no núcleo de prática jurídica, que era para dar orientação para os acadêmicos. E eu adorei, falei assim, beleza, para ensinar como que advoga, né? Nunca pensei em ser professora. Aí abriu a cadeira de direito previdenciário lá e agrário. E o coordenador falou assim, Juliane, você é a única que atua com o direito previdenciário aqui, porque a gente atendia no núcleo, né? A gente atendia casos de BPC, auxílio-doença e tal. E então eu estava sempre ali, orientando, você não quer dar essa matéria? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei dar aula disso. Eu nunca dei aula na minha vida, né? O que eu fiz? Eu peguei o livro do Fábio Zambit, eu fiz um fichamento do livro do Fábio Zambit. Falei, porque, claro, na hora que veio essa oportunidade, eu falei, claro, sim. É assim que as oportunidades surgem, né? Se a gente não abraça. Sim. Aí eu fui, olha, eu fiquei numa apreensão, eu parei noites e noites, dias e dias de estudar aquilo. Então, eu comecei a dar aula. Aí eu dava aula na sexta-feira, os 2 primeiros tempos de agrário e os 2 últimos tempos de previdenciário. Naquela época, os alunos que a gente dava aula lá eram alunos que vinham da região. Então, tinha Rio Verde, Coxim, Sonora, Rio Negro, são todas cidades relacionadas ali perto. Os alunos iam de ônibus, então eu tinha que segurar aquela turma, porque eles estavam muito interessados.
Eu tenho muita gratidão, eu dei muitos anos de aula ali. Lá eu engravidei da minha primeira filha, eu viajava de ônibus, barriguda, e eu tenho muita gratidão por aqueles alunos, porque aqueles alunos, eles me ensinaram o direito previdenciário. Porque graças a isso, eu fui estudar realmente com mais profundidade. Vocês são professores, vocês sabem, a gente é o mais beneficiado quando a gente dá aula, porque quando a gente dá aula, você tem que aprender para você e para saber ensinar para o outro. E nós não somos divulgadores de conhecimento, nós somos apenas uma ponte, né? E então esses alunos me ensinaram, porque era com as dúvidas deles, com as perguntas deles, assim como todos os alunos até hoje, quando a gente dá aula. E foi aí que a minha vida começou a ir. Então, como eu digo, eu sempre brinco assim, eu não escolhi o direito previdenciário me escolheu. E essa canção, Marvin, ela é uma canção realmente muito interessante. E pensando aqui, te ouvindo agora um pouquinho da tua história, esse teu lado muito forte, ativista, que vem de dentro de ti e que vem de dentro de todos nós, previdenciaristas, né? Eu acho que o direito previdenciário, né, Fábio, é uma área que realmente, assim, a pessoa acaba desenvolvendo, porque a gente acaba tendo um contato muito forte com a realidade, com tudo isso que tu comentaste agora há pouco, que tu tentasses passar para os teus alunos na graduação, o que é uma tarefa realmente difícil. Mas quando eu lembro do Titãs, lá dos anos 90, quem tem aí em torno de 40 anos certamente acompanhou esse período, eu lembro do Titãs como uma banda de rock, mas um rock realmente ativista. O que tu nos conta sobre isso tudo? Eu gosto muito do Titãs, de verdade, como o Alexandre falou, o Titãs ele vem nesse protagonismo, sim, ativista, entre outras bandas, dessa geração anos 80, 90, em que havia uma importância e talvez uma necessidade, porque a juventude ela é transformadora, né? A juventude ela é transgressora. E a gente tem que contextualizar com o que a gente tinha antes. Nós tínhamos uma ditadura militar que ela nos freava. Ela freava esse processo criativo. E aí, quando eu pensei em escrever o artigo, quando eu fui convidada, eu falei assim, eu vou falar sobre bichos escrotos, porque eu quero falar sobre a representatividade nos benefícios previdenciários. Mas aí eu liguei o rádio e tocou Marvin. Falei, cara, Marvin, tudo a ver, porque a gente cantava, eu lembro que eu estava na 8ª série, e aí me lembrei, falei, gente, essa música tem toda a ver a letra. A letra fala exatamente do que eu queria tratar, que são duas coisas para mim muito importantes, na verdade, para uma sociedade harmônica, para que haja de fato uma justiça social, a educação e a proteção social. E como uma coisa está ligada à outra. E ali fala da pobreza, da miséria. Os titãs que vinham de uma situação de elite que eles eram, mas eram pessoas muito voltadas para estudavam, né? Estavam nas escolas, começou o movimento dentro da escola. Vem desse processo de redemocratização. Percebe-se que vinham, que pese talvez virem de uma condição social mais elevada, mas percebem que tinham tido uma criação cultural muito forte, né? Exatamente. Isso é interessante, né? Exatamente. Do Titãs eu percebo muito isso. Tinham uma situação mais confortável, econômica e social, vinham de famílias assim, com esse respaldo, mas com forte preparo cultural. E eu acho que a gente perdeu, por isso que eu quis falar disso nesse artigo, sabe? Porque uma educação integral, ela tem que aprimorar o ser, o indivíduo, em todas as vertentes, social, econômica, intelectual, espiritual, para dar um técnico profissionalizante. E nós estamos num processo de os últimos 10 anos, talvez, um pouco por aí. E como professora de docência de graduação, eu digo que eu vi essa transformação nítida nos alunos que vinham sendo chegados para nós. Esse movimento artístico dos anos 80 e 90 do rock, ele é muito interessante porque, veja, Titãs, oriundo de São Paulo, né, como o Alexandre já descreveu. Nós tivemos aí Legião Urbana em Brasília, os Engenheiros do Havaí no Rio Grande do Sul, né, e muitas músicas
trazendo reflexões de aspectos sociais, de aspectos que se relacionam diretamente com o nosso tema aqui do direito previdenciário, algumas até que passam despercebidas por vezes quando você está ali só curtindo a música, né? Mas quando você começa a pensar a respeito, trazem todo um contexto que também é algo que está, me parece, se perdendo em outras opções musicais mais recentes, né? Você vê Faroeste Caboclo, por exemplo, traz um contexto, um dilema social ali, traz uma realidade, né? Até mesmo o Infinita Highway, dos Engenheiros do Havaí, se você pensar, pô, é uma descrição da vida e das opções, né? A estrada como a vida, como a vivência. Isso é muito interessante de perceber nesse rock que nós tivemos nos anos 80 e 90, né? Eu sou uma pessoa muito musical. Eu, particularmente, gosto desse tipo de música que me faz refletir, que tem uma letra, que tem uma melodia, algo que me transcenda. Porque, para mim, esse é o papel da música. A música também pode divertir, né? Entender a letra. Olha só como essa letra é atual, né? Ela começa falando: meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração, ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração, ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. Para os colegas que estão nos acompanhando, a Juliane trata de educação. Então ela faz, né, ela trabalha com Titãs, com a música Marve, e ela trata sobre a educação no Brasil. E aqui ela faz várias abordagens ligadas à educação e à seguridade social. E eu fico pensando, e aí eu quero te provocar, estou louco para te ouvir, né? Porque nessa minha segunda leitura, eu chego a algumas conclusões. Eu acho que tu conseguistes, no artigo, tocar na minha modesta, simples opinião, tá? Num dos pontos mais atuais do direito da seguridade social hoje, Fábio, no Brasil. Porque quando a gente fala em educação, numa primeira leitura talvez possa passar assim batido. Bom, educação, não, tudo bem, o que está tratando? Direito social da educação ou não e tal. Mas quando a gente começa a pensar, a hipossuficiência, seja no processo administrativo ou judicial, e, por exemplo, limitar efeitos financeiros de um documento novo apresentado é não olhar a hipossuficiência. É não olhar a questão da educação. Esse é um ponto muito importante. Então, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, me parece que está muito relacionada à questão da hipossuficiência. A aplicação dos fins sociais da nossa disciplina, dos princípios que regulam o direito da previdência social, como, por exemplo, o indúbio pro mísero, é olhar a educação. Né? Inverter o ônus da prova em processo previdenciário é aplicar a educação. Alterar a jurisprudência de assistência judiciária gratuita em ações judiciais previdenciárias está diretamente relacionado à educação. E a gente nota hoje que há um movimento muito forte para essas questões, essas 4 questões que eu trouxe aqui. Uma, inclusive, consolidada, né? A ideia de que a tutela previdenciária administrativa ela começa a perder forças, quer dizer, começa a se falar numa igualdade de armas do cidadão no processo administrativo, até porque se ele não apresenta um documento, nem se averigua, não vai se averiguar se isso se deu porque ele não sabia que tinha que apresentar aquele documento. Não. Né? Ele não apresentou o documento, ele não vai ganhar o benefício desde a data de entrada do requerimento. Temos projetos de lei, inclusive, no Congresso Nacional, trabalhando, discutindo essas questões todas. Né? Depois podemos avançar na gestão também. Né? Se formos falar da gestão, hoje, a carreira dos assistentes sociais na Previdência Social, ela praticamente terminou. Né? E falar no artigo 88 da Lei 8.213 virou uma utopia, para não dizer distopia, porque não se tem mais essa orientação quanto ao melhor benefício. Então, esse braço todo social vem sendo muito alterado. Me parece que tudo isso está ligado com a educação, e eu quero, com toda sinceridade, te dizer que, numa primeira leitura do teu artigo, eu não consegui viajar tanto assim
Tá? E numa segunda leitura, Fábio, isso me ficou tão claro e me trouxe tantos subsídios o artigo da Juliane para estar utilizando nas petições, para estar trabalhando em sala de aula, esse aspecto específico. Resumindo aqui, te passar a palavra, tá? Porque o tema realmente é muito interessante, né? Eu acho que quando tu traz a educação aqui, de novo, na minha modesta opinião, tu traz o caráter sociológico do direito previdenciário, a pessoa, né? A pessoa, que muitas vezes parece que não é devidamente sopesado, né? Nos conta um pouquinho sobre isso tudo, por que a ideia da educação e se o que eu tratei aqui mais ou menos faz sentido, essa minha hermenêutica aqui com relação ao teu artigo. Essa questão da educação, para mim, me toca muito, porque, primeiro, a gente estava em 2021, ainda no auge da pandemia. E o que eu estava vendo acontecendo, né? Eu tenho 2 filhos e que estudam em escolas particulares. Eles tiveram acesso, ainda que não da melhor forma, mas a um acompanhamento online, né? Tinha eu junto deles, que tenho possibilidade de auxiliar, mas eu também tenho muita relação com as periferias e com alguns trabalhos sociais que a gente vem desenvolvendo ao longo da vida. E eles não tinham esse mesmo acesso. O que aconteceu com essas gerações foi muito grave e a gente não sabe se isso vai ser recuperado, porque nessas idades de 7, menos um pouco, até os 10 anos, são os anos em que mais se aprende essas matérias que são importantes e relevantes. Nos últimos anos, a gente percebe uma desvalorização do processo educacional para o ensino fundamental e médio. Uma supervalorização daquilo que traz dinheiro e a desvalorização daquilo que traz educação integral. Então, as disciplinas que são aquelas que fazem o indivíduo refletir, que fazem o indivíduo ter protagonismo, que fazem o indivíduo pensar no que ele é, no que ele pode ser enquanto cidadão, lembrando que o conceito de cidadania, ele não é só aquele que é detentor de direitos e deveres e que ele vai lá votar, ele pode tirar o RG ou o CPF. O conceito de cidadania, ele tem que ser inclusivo para que permita essas pessoas atuarem dentro dos processos democráticos, com uma escolha de maneira livre. E como é que essas pessoas vão ter escolha de maneira livre se elas foram condicionadas a aprender apenas português e matemática para passar a entrar numa faculdade e depois elas fazerem uma profissão, um técnico profissionalizante e só irem para fazer aquilo e elas não conseguem mais refletir sobre o porquê que eu não posso, o porquê que eu devo, por exemplo, não jogar um refrigerante, uma lata de refrigerante no chão. O que isso causa? O porquê que eu tenho que estar atento a uma nova regra de direito previdenciário que afeta a minha aposentadoria. O que significa o impacto na desindexação do salário mínimo, por exemplo? O que isso causa para mim e para as futuras gerações? Então, quando essas pessoas que estão sendo formadas, estão sendo colocadas nos escritórios de advocacia, e aí eu pego um gancho na sua fala, Alexandre, que você falou assim, isso é da essência do previdenciarista. Ouso dizer, com muita dor, que eu não estou vendo mais isso numa boa parte. A maioria ainda eu acho que é ligada à proteção social. Mas uma boa parte dos nossos colegas. O direito previdenciário passou a ser uma advocacia previdenciária muito vantajosa. E isso saltou aos olhos de muita gente que não estava realmente militando na causa essencial que é o direito previdenciário de proteção social, né, um direito social. E aí ela passou a ser vantajosa. Então, essa ala, ela faz um bom trabalho, pode entregar direitos, mas ela não está no movimento de um processo de inter-relação da educação previdenciária como um todo. Então, isso eu tenho visto um movimento, e na minha opinião, é sim oriunda da falta de uma educação de qualidade. É uma educação seletiva. Esse movimento, e quando eu falo da falta de envolvimento do profissional do direito previdenciário, isso desemboca na nossa atuação enquanto advogado,
na formação dos magistrados que vão atuar e nos gestores públicos, né? É a mesma coisa que eu falo quando eu vou entregar um planejamento previdenciário para um cliente. A gente fala assim, eu falo para eles assim, ó, quando a gente vai contratar, eles vão nos contratar, vai fazer a consulta, e o convencimento, né, faz parte do nosso trabalho, né, eles avaliarem, verem o quanto que isso é relevante. Eu digo assim, olha, para que você tenha um real diagnóstico, para você poder fazer a escolha se você vai operar ou não, você tem que fazer o pré-operatório, o risco cirúrgico. Então, é mais ou menos isso aqui. Você tem que saber todo o diagnóstico primeiro, para que você realmente decida qual é o melhor caminho. Então, essas pessoas precisam saber de todos os diagnósticos, prognósticos, para que elas possam decidir, tomar as suas decisões com base naquilo que elas aprenderam e tem a ver com experiência de vida, vivência, mas o Estado precisa fornecer isso em comunhão com todos os demais princípios que a gente tem da nossa República Democrática ainda, graças a Deus, e que essas pessoas tenham qualidade de decisão. Não para serem mais ricos ou nada, mas para que tenham direitos básicos que são garantidos pela nossa Constituição. Nesse tema, Juliane, é interessante porque nós abrimos dois argumentos aqui muito importantes. A escassez de educação em quantidade de educação. Você até traz uma citação no teu artigo que está aqui nesse fantástico livro, A Previdência nas Artes, o primeiro volume desse projeto. Você nos traz a informação aqui de que entre 2010 e 2020, os benefícios previdenciários concedidos foram, em sua grande maioria, para pessoas com grau de instrução entre 5ª e 8ª série do ensino fundamental. Então, aqui você traz um argumento que é preocupante, que é o baixo nível de escolaridade com relação à quantidade de escola, a quantidade de tempo de escola. E o outro tema, que é o que nós estamos abordando aqui nessa conversa, que é a densidade dessa formação, né? A quantidade de conteúdo, de informação, o quanto mais ou menos tecnicista está sendo a nossa formação, ou quanto mais ou menos cultural está sendo a nossa formação. Vejo que nós temos duas batalhas aqui a combater, né? Uma pelo aumento do acesso à educação e outra pelo aumento da qualidade, da capacidade de reflexão a partir dessa formação. E como bem advertiu o Alexandre antes, como é que a gente conversa com um cliente que tem escassez de formação e esta formação escassa, com baixa densidade, para convencê-lo da importância de buscar documentos, da importância probatória de um determinado documento, de que o fato que aconteceu com o vizinho pode ter sido uma casualidade, de com pouca documentação ter sido reconhecido o seu histórico profissional e o seu direito ao benefício. Esse é um tema bastante amplo, não é, Alexandre? E que vai afetar desde o atendimento ao cliente até a tomada de decisão ou a estratégia a ser usada pelos advogados, né? A capacidade de compreensão dessa estratégia de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o artigo da Juliane, ele dialoga, Juliane e Fábio, com todos os atores do processo. Aqui falando específico do processo. Quando a gente fala previdência, como a Juliane bem referiu, a gente pode falar da gestão, a gente pode falar da política pública, enfim. Mas tratando específico aqui do processo, esse artigo ele dialoga, na verdade, e o que está sendo tratado nele com todos os atores do processo, porque eu acho que ele chama a responsabilidade de todos eles, né? O advogado também tem um papel importante, por exemplo, aqui, porque a gente tem tido um protagonismo muito relevante, né, por exemplo, nas declarações incidentais de inconstitucionalidades, de regras novas que atentam contra direitos fundamentais. A gente está passando por esse processo, inclusive agora com a emenda 103 nos tribunais. Né, nós temos um magistrado também que tem que ter essa sensibilidade, tem que colocar o seu gabinete à disposição dessas temáticas para justamente poder recepcionar isso melhor. Eu acredito muito no poder nosso de transformação, né? Mesmo que às vezes realmente a gente deite à noite à cama e diga, nossa, eu acho que isso nós não vamos conseguir superar. Mas a gente sabe que as coisas funcionam assim, né? Cabe à sociedade realmente impor as mudanças, né? E acho que a advocacia
tem um papel muito importante, Juliane. Não sei se tu concordas como advogada militante. Então, eu acredito sim, eu sou uma pessoa que, eu sou da ala do Ariano Suassuna, eu sou uma realista esperançosa. E sim, a gente tem que continuar atuando ativamente, de maneira que a gente não pode ter muito receio, não. Eu aprendi na minha vida que... por isso que eu acho que eu virei advogada, porque eu não queria nada que me limitasse. E que eu acho que o IBDP, ele traz essa oportunidade para a gente de atuar de maneira científica. Então, eu estou lá tentando trabalhar de alguma maneira na atuação científica, nas vezes que a gente vai falar nas rádios e não sei o quê, e dar orientação, fazer um artigo ou outro, mas para quê? Para fomentar esse protagonismo tão importante dessa disciplina, porque ela serve para a sociedade. Ela pode, sim, ser melhor otimizada nos seus processos legislativos, na atuação da gestão, e o nosso trabalho na advocacia, ele está muito fortemente ligado a isso, não adianta. Aí é uma questão de escolha, né? Você pode optar por fazer a sua advocacia puramente profissional e ganhar o seu dinheiro e não se envolver, é uma escolha, mas não é essa a minha escolha, eu acho que nem a de todos vocês aqui que participam desse evento, desse livro, dessa obra e de todo esse propósito que nos ressoa aqui. Juliane, muito obrigado por participar conosco desse programa, dessa entrevista. Teu artigo ficou muito bom, recomendamos a leitura. O livro como um todo ficou muito bom. A Previdência nas Artes, Dilemas da Seguridade Social, refletidos em produções artísticas, do ano 2021. Temos o segundo volume, Previdência nas Artes, Literatura, também pela editora Autoridade, também já está disponível. Quem ainda não tem o seu exemplar pode adquirir. Esse tema da educação, ele é riquíssimo. Concordo com o Fábio, viu, Juliane? O teu tema realmente abre muitas portas também para a produção científica, né? Eu acho que ele provoca quem escreve, provoca quem gosta de pensar a previdência, gosta de produzir artigos, participar de obras coletivas. Eu acho que ele provoca porque ele é um tema amplo, um tema atual e um tema extremamente necessário. Foi um prazer enorme conversar contigo. E o Fábio, a companhia do Fábio também sempre sensacional. Estamos encerrando mais uma entrevista aqui desse projeto que, como tu disseste, sim, vai ficar marcado, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu também penso assim sobre as coisas. Em nome do IBDP, agradeço aí a tua participação, inclusive na obra. Eu que agradeço, Alexandre, Fábio, eu agradeço demais assim, o convite, não só para participar da obra, mas para esse momento aqui de bate-papo. Foi muito bacana a nossa conversa, e se deixar, a gente passa o dia, porque o assunto realmente ele é muito envolvente, eu gosto muito de falar, ainda mais quando eu estou envolvida na causa, e eu acredito muito, muito, muito mesmo no poder das pessoas quando elas têm bons propósitos, sabe? E as pessoas que formam uma sociedade, né? Uma andorinha não faz verão, mas uma andorinha, ela pode começar um bom movimento aí, um bom ventinho, né? Então, que os nossos ventinhos que já começaram aqui, eles possam se reverberar e as pessoas que estão nos ouvindo possam também receberem tudo isso de alguma forma, para que ou mudem alguma opinião, ou que acrescentem alguma coisa, ou que comecem um novo bater de asas, né? Uma nova andorinha. Então, eu agradeço demais a oportunidade e recebam aí meu abraço fraterno para todos vocês. E você que está nos assistindo, deixa um comentário aí, escreve para a gente o que é que está achando deste projeto do IBDP, Previdência nas Artes Entrevista. O que é que achou dessa entrevista? O que é que está achando do livro? Se não adquiriu o seu exemplar ainda, editora Alteridade. Temos os 2 volumes já de 2021 e 2022. Conta pra gente, nos deixa saber se esse projeto está sendo interessante, está sendo bom, está sendo útil para você. Um abraço e até a próxima edição, até a próxima entrevista.